Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento então ao nosso conteúdo, última aula nós vimos aí um pouco sobre resistência média de dosagem, muito importante para a gente conseguir determinar qual que vai ser o FCK do nosso concreto, parâmetro muito importante para o nosso cálculo estrutural, para ter aí um valor de resistência confiável para eu utilizar no meu cálculo estrutural, de acordo com as características dos meus corpos de prova, de acordo com o concreto que eu estou dosando, ok? Dando prosseguimento agora, nós iremos falar aí um pouco sobre dosagem propriamente dita. Como que nós determinamos essa receita do bolo, essa receita de fazer concreto. E ela é determinada através do traço. Então hoje nós iremos ver qual é a base teórica por trás dessa determinação do traço de concreto. E logo em seguida nós iremos realizar dois exercícios resolvidos em que nós iremos determinar aí o traço em massa e o traço em volume do nosso concreto, ok? Bom, então vamos começar inicialmente com a nossa base teórica. Vou pegar só a nossa canetinha aqui. Ok, a caneta não, né? Vamos pegar nosso apontador, agora sim. Bom, inicialmente a gente precisa determinar aí algumas variáveis que serão interessantes para nós determinarmos na nossa dosagem, para nós determinarmos o nosso traço, ok? Então quais são as principais variáveis que nós iremos utilizar na dosagem? A principal é a relação água-cimento, que seria a quantidade de água por uma quantidade de cimento. Normalmente a gente vai determinar essa quantidade de cimento como sendo 1, ok? Mas depois a gente vai comentar um pouquinho aí sobre essas quantidades. Outra variável muito interessante para a gente é o teor de argamassa seca. Esse teor de argamassa seca a gente representa ele por alfa. Então existe um teor ideal de argamassa seca que é independente do traço ou resistência requerida. Como que a gente determina esse teor de massa seca? Normalmente esse teor de massa seca ele é obtido experimentalmente. A gente vai ver aí como que é feita a curva de dosagem. Então a gente tem um teor que a gente considera um teor ótimo de argamassa seca e daí nós variamos os outros parâmetros do traço para obter aí a nossa curva de dosagem, ok? Bom, esse parâmetro alfa, esse teor de argamassa seca, ele é dado em porcentagem e ele vai ser o cálculo de 1 mais A sobre 1 mais M vezes 100. Tá, o que são esses parâmetros aí? Meu M vai ser o A mais P, ok? Então o que é? O que são esses parâmetros da minha equação? Alfa é o teor ideal de argamassa seca em porcentagem, que é o que nós queremos no nosso concreto, esse teor de argamassa seca fixo, ok? M é a relação agregados secos por cimento em massa, ok? Normalmente meu M ele vai ser o quê? A quantidade de areia mais a quantidade de brita. Então a gente até dá alguns nomes, né, para os nossos parâmetros aqui, meio cabalísticos. Então é A de areia, P de pedra, B de brita aí, não seria? Mas aí então, como o nosso P ele vai representar a nossa pedra, ele vai representar a nossa brita, ok? Bom, o A, cuidado, aqui é alfa, aqui é A, eles são bem parecidos na equação, mas tem diferenças. O meu A é a relação areia seca por cimento em massa, e ele é dado por quilo. E o meu P é a relação brita seca por cimento em massa, dado quilo por quilo. Então percebam, é seca, por quê? A areia úmida ela sofre de inchamento. Então nós iremos também fazer uma dosagem, isso daí na próxima aula eu vou deixar, com areia úmida, que é o mais comum, a gente ter areia úmida em obra para a gente fazer essa dosagem, ok? Brita também tem que ser seca, porque se essa brita estiver úmida, ela vai influenciar na relação água-cimento, ok? Bom, relação água-materiais secos H. H vai ser a relação água-cimento sobre 1 mais M, ok? Onde o meu M, que é meu A mais P, se a gente for fazer aqui a substituição da nossa fórmula aqui, manipular ela, a gente vai ter que meu M ele vai ser a relação água-cimento sobre H menos 1, ok? Bom,
Quantidade de areia A é igual a alfa vezes 1 mais M menos 1, ok? Isso daí são todos os parâmetros, são todas as equações deduzidas que a gente pode utilizar na dosagem, ok? Quantidade de brita, P, ela vai ser sempre M menos A, ok? Traço unitário em massa, nosso traço unitário, que é a nossa receita, ela vai ser sempre, ela pode ser dada em massa ou em volume, sendo que ela vai estar na forma 1 para A para P para A barra C, ou seja, uma quantidade de cimento para uma quantidade de água, para uma quantidade de brita, para uma quantidade de água cimento. Então, normalmente, esse traço em massa pode ser 1 para 2,4 para 3,1 para 0,4, ok? O que isso significa? Que, por exemplo, isso a gente está falando em massa, não estamos falando em volume. 1 kg de cimento, eu vou precisar de 2,4 kg de areia, 3,4 kg de pedra e 0,4 kg de água. É mais comum a gente utilizar isso em volume em vez de massa. É mais fácil a gente trabalhar com volumes em vez de ficar pesando isso daí. Então, nós iremos ter o traço em massa e depois nós iremos transformar esse traço em massa em traço em volume. Ok? Tudo bem? Bom, então agora vamos determinar qual vai ser o método de dosagem que nós iremos efetuar os nossos cálculos do nosso traço. O método de dosagem que eu irei passar para vocês é o método de dosagem do IPT, ok? Então, o método de dosagem do IPT, ele estabelece como resultado final um diagrama de dosagem em um gráfico, então ele é graficado, sobre 3 quadrantes onde são representadas 3 leis de comportamento. Quais são as leis de comportamento? A primeira, mais famosa, que nós iremos mais utilizar, é a lei de Abrams. Então, a lei de Abrams ela diz o seguinte, que a resistência do concreto é inversamente proporcional à relação água-cimento. Isso é meio óbvio, né? Então, se eu aumento a quantidade de água na minha mistura, minha resistência diminui, pois eu vou ter mais zonas de transição. Isso daí, todos os parâmetros que a gente já viu anteriormente teóricos, ok? Então, quanto maior a quantidade de água, menor é a minha resistência do meu concreto, ok? Bom, vocês percebem que essa daqui é uma curva que aqui no caso ela vai ser logaritma, ok? Para eu determinar essa curva é só empiricamente, então a gente vai ter vários pontos empíricos em que a gente vai determinar com variadas relações água-cimento a minha resistência da minha massa e do meu concreto. E com esses parâmetros a gente traça uma curva. E essa curva vai ter essa cara aqui, ela vai ser K1 sobre K2 elevado à relação água-cimento. Sendo que esse FCJ aqui, né, o FCJ vai ser igual a isso. A FCJ é a minha resistência média de dosagem, então por isso que a gente precisa da nossa resistência média de dosagem. É ela que vai ser inserida aí na nossa curva, na nossa lei de Abrams, ok? O meu A barra C é a relação água-cimento. E o meu K1 e meu K2 depende do meu tipo de concreto. Então, dependendo do meu tipo de concreto aqui, eu vou ter um K1 e K2 que vai ser a curva representativa daquele tipo de concreto, ok? Bom, a lei de Lise. Lei de Lise como que funciona? Fixado o cimento e os agregados, a consistência, o que é consistência? A trabalhabilidade, o meu slump test do concreto fresco, ele depende preponderantemente da quantidade de água por metro cúbico de concreto. Se eu tenho uma quantidade de cimento e eu tenho uma quantidade de agregado fixa, esse slump ele vai aumentar ou diminuir dependendo se eu coloco mais ou menos água. Isso é meio óbvio, certo? Bom, então a lei de Lise, ela trabalha, isso daqui é uma certa abatimento do meu concreto. Então aqui eu tenho uma curva de abatimento do meu concreto. Se eu aumento meus agregados, eu vou precisar aumentar a minha quantidade de água para obter a mesma trabalhabilidade desse concreto. E essa daqui, a lei de Lise, ela é representada por uma curva do primeiro grau. Se é uma curva do primeiro grau, ela é uma função em AC do primeiro grau. Percebam? Então a gente vai ter um parâmetro K3 e um parâmetro K4. Todos eles vão ser obtidos através de ensaios laboratoriais, ok? Então, onde? Meu M é a massa total de agregados, ele é a minha quantidade de areia mais a quantidade de brita, é meu A mais P.
O meu A/C é a minha relação água-cimento. E os K3 e K4 são constantes dos meus materiais. Dependendo do tipo de concreto, eu vou ter um K3 e um K4. Igualzinho eu tive o K1 e K2 para a lei de Abrams. Então, dá para eu fazer uma lei de Abrams para variados tipos de concreto? Dá, ok? Verdade é assim, a lei de Abrams ela é determinada para variados tipos de cimentos. E com esses cimentos, você obteve essas curvas através de variados traços para obter esses pontos aí. Eu vou comentar mais um pouquinho aí como que foi obtida essas curvas, como são obtidas essas curvas experimentalmente para obter aí a sua curva de dosagem. Bom, então percebam, essa curva aqui ela é válida para um abatimento específico. Então, por exemplo, se eu tenho um abatimento de 50 milímetros, para a relação água-cimento 0,2 eu vou ter um M aqui aproximadamente de 1,5. Para a relação água-cimento 0,4, vou ter um M aqui aproximadamente 3,5. E assim a gente vai obtendo a lei de Lise. Bom, e a última lei é a lei de Molinari. A lei de Molinari ela fala o seguinte, que o consumo de cimento por metro cúbico de concreto varia na proporção inversa da relação em massa seca de agregados do cimento. Bom, então seria o seguinte, quanto mais agregados eu tiver na minha massa, menos cimento eu vou ter que utilizar, ok? Então essa é a lei de Molinari, a lei de Molinari ela nos diz isso. Então vamos só voltar um pouquinho aqui. Bom, lei de Abrams, o que a lei de Abrams fala? Que quanto maior a quantidade de água, menor a resistência. Lei de Lise, o que a lei de Lise fala? Que para um determinado abatimento, para eu ter uma certa trabalhabilidade, quanto mais agregados eu tenho, mais água eu vou precisar para obter esse determinado abatimento. Perceba que eu não estou falando nada de resistência. Isso daqui é só uma característica que eu estou analisando por vez. Ok? E a lei de Molinari é o seguinte, se eu aumento a minha quantidade de agregados na minha massa, o meu consumo de cimento cai. Então essas são as nossas três leis, que são três leis lógicas. Se eu tenho mais agregado, eu vou ter menos pasta de cimento, vou ter menor consumo de cimento. Bom, essa curva aqui, ela é dada através de essa curva é 1 sobre N. Eu não lembro os nomes aí corretos, mas ela é representada por 1000 sobre K5 mais K6 vezes M, certo? Onde C é o consumo de cimento em quilos por metro cúbico. Meu M é a minha massa total de agregados. E o K5 e K6 são constantes dos materiais, constantes aí do meu cimento, que eu vou fazer a análise aí do meu traço de concreto. Bom, consumo de cimento. O consumo de cimento por metro cúbico de concreto, ele pode ser determinado a partir do ensaio de massa específica do concreto. Então, se eu fizer a massa específica do meu concreto, eu posso obter aí o consumo de cimento, que é um consumo de cimento real, ou eu posso obter um consumo de cimento, que é o consumo de cimento teórico. Então, ele é obtido através da massa específica do concreto e do traço em massa desse concreto. Então, aqui percebam, se eu tenho aqui a minha massa específica do concreto, que às vezes eu não tenho, às vezes eu não ensaiei esse concreto, eu vou ter um gama do concreto sobre 1 mais A mais P mais A sobre C, e esse é um valor real de consumo de cimento, em quilos por metro cúbico. Ou eu tenho um valor teórico, em que eu tenho aqui os valores de massa específica do cimento, massa específica da areia e massa específica dos meus agregados, e eu não tenho já a minha massa específica desse concreto, então eu tenho um valor de consumo de cimento teórico, ok? Em quilos por metro cúbico. Tanto faz eu usar um ou outro. Esse daqui é mais preciso, só que para isso eu vou ter que fazer já o meu concreto, eu vou ter que estar com o meu concreto pronto para eu ensaiar ele, para ver qual que é a massa específica desse concreto. Nesse caso aqui já não é necessário, só com os componentes do meu concreto eu consigo determinar qual que é o consumo de cimento. Bom, e aqui o meu consumo de água, ele vai ser aqui o meu C, que é o consumo de cimento, vezes a relação água-cimento. Então eu vou cortar C com C, cimento por cimento, eu tenho a minha quantidade de água para efetuar esse concreto. Bom, e como que a gente fica aí com o nosso diagrama de dosagem? O diagrama de dosagem aí do método IPT, então ele obtém aí em 3 gráficos, em que aqui eu tenho a resistência do meu concreto, aqui eu vou ter minha relação água-cimento, e aqui eu vou ter minha quantidade M de agregados
miúdos com agregados graúdos. Aqui em X eu vou ter o consumo de cimento e aqui eu já falei, né, a minha relação água-cimento. Bom, dependendo aqui do tipo de cimento, eu vou ter aqui uma relação água-cimento. Quanto mais água eu tenho, menor é a minha resistência à compressão desse concreto. Aqui na lei de Lise, olha, com abatimento fixo, eu vou ter aqui uma certa quantidade de M para uma certa quantidade de água-cimento. Se eu diminuo esse M para obter esse mesmo abatimento, vou ter uma outra quantidade de relação água-cimento e assim por diante, ok? E a lei de Molinari é que com determinados números de M, aqui com determinadas variações da minha quantidade de agregados, eu vou obter certos consumos de cimento, ok? Então essas são as 3 leis que a gente utiliza para dosar concreto. Lei de Abrams, lei de Lise e lei de Molinari. Bom, esse diagrama de dosagem ele foi proposto por Erleni Terzian. Então, como que a gente monta esse diagrama de dosagem? Eu posso fazer o diagrama de dosagem do meu próprio cimento? Posso. Verificar aí as características do meu próprio cimento, montar a lei de Abrams dele, a lei de Lise e a lei de Molinari dele. Como que a gente faz isso? Então, como que é a montagem do diagrama de dosagem? São necessários 3 pontos para poder montar esse diagrama de dosagem. Então, Erleni e Terzian, que criaram esse tipo de diagrama, eles sugerem a fixação de um traço inicial, 1:5, 1 para M, então vou ter uma certa quantidade de cimento, para 5 agregado seco total em massa. Um traço mais rico, em que eu vou ter uma quantidade de cimento para 3,5 de agregados. E um traço mais pobre, que eu vou ter uma quantidade de cimento para 6,5 de agregados. Então percebam, eu tenho um traço intermediário, um que eu vou ter menos agregado, mais cimento, outro que eu vou ter mais agregado e menos cimento. Então eu vou ter um traço mais rico e um traço mais pobre em cimento. Bom, o traço inicial, esse traço 1:5, ele serve de partida para obter algumas informações necessárias. Quais são as informações necessárias, primordiais, para a gente poder fazer esse traço 1:3,5 e 1:6,5? É o teor de argamassa adequado e a quantidade de água que a gente precisa, ok? Para confeccionar esses outros 2 traços. Então, com o teor de argamassa adequado, isso é fixo, independente do tipo de traço. Com ele determinado, eu consigo determinar qual a quantidade de água e a quantidade de cimento e agregados que eu preciso nos meus outros traços. Na verdade, aqui, cimento e agregados vão estar fixos. Eu vou já obter a minha quantidade de água com esse teor de argamassa adequado. Como que a gente determina esse teor de argamassa adequado? Então, primeiro você faz uma mistura e verifica se há coesão e plasticidade adequadas. Então percebam, esse concreto aqui, ele está sem argamassa, a gente percebe, a gente consegue ver agregados aqui nesse concreto, então não é um concreto legal, o slump bem baixo, ok? Então esse concreto ele não tem um bom teor de argamassa. Aí depois, através de sucessivos acréscimos de argamassa, através de colocar mais cimento, colocar mais areia, colocar mais água aí no meu concreto, a gente atinge aí o teor ideal de argamassa. Então percebam como essa mistura agora ela está bem mais coesa, o slump dela já fica bem mais agradável e essa mistura ela não esfarela. Aqui, no caso, esse concreto ele se esfarela, pois ele não tem argamassa, ele age como se fosse uma coisa só. Então, já começa por um ponto interessante. A curva de dosagem, a curva do IPT, é uma curva empírica. Então, a gente precisa fazer esse teor de argamassa adequado de forma empírica. A gente vai testando para ver se essa argamassa está condizente com um concreto bem dosado. Afinal, o que adianta eu ter aí a receitinha do bolo, mas eu ter pouca argamassa se o concreto não for coeso? Com esse dado de argamassa, teor de argamassa adequado para os meus traços, eu vou ter aí uma receita bem feita para obter aí um concreto com uma certa coesão, ok? Então aqui a gente começa com o meu traço normal 1:5 e a gente vai adequando a quantidade de areia e a quantidade de cimento. Aqui está um pouquinho ruim essa figura, é que esse é o ensaio propriamente dito
para obter o teor de argamassa seca. Depois vocês acompanhem nos slides que eu vou disponibilizar para vocês, que aqui ele vai aumentando a quantidade de areia, a quantidade de cimento, para justamente obter aí esse teor adequado de argamassa, e também vai ajustando a quantidade de água, né? Pois eu vou colocando mais areia, vou colocando mais cimento, preciso de uma certa quantidade de água para obter aí o slump, que é o slump nosso padrão. Então a gente parte, vamos só voltar aqui, ó. A gente parte desse slump de abatimento 80 e a gente vai obtendo aí as quantidades de água e a quantidade de agregados necessários. A quantidade de agregados vai estar fixa, né? A gente já fixou 3,5, 5 e 6,5, e a gente vai obtendo as quantidades de água-cimento para traçar essa curva daqui da lei de Lise, ok? Bom, então prosseguindo. Então, ó, como que a gente faz isso? Se a gente for analisar empiricamente, a gente pega a nossa pá de concreto e vai passando no meu concreto. Se a gente verifica que esse concreto está seco, falta argamassa, a gente precisa fazer aí a correção aos poucos da minha argamassa, ok? Então, ó, percebam, o slump desse concreto que não tem argamassa, ele é nulo, pois ele não tem trabalhabilidade, ele não é coeso, ele é simplesmente uma massa de agregados, ok? Ele é seco. Bom, então percebam, ó, esse concreto, quando eu vou deslizar ele não tem plasticidade, ele não tem coesão. Bom, aí ainda, quando eu vou inserindo aos poucos, a gente percebe que ainda tem falta de argamassa. Percebe que essa parte de cima ainda está um pouco seca, ok? Então, ó, a gente vai tentar mexer nessa mistura, ainda ela dá uma esfarelada, ela ainda não está coesa, ok? Então aqui, ó, depois de sucessivas implementações de cimento, areia e água, a gente obtém um teor ideal de argamassa, ok? Percebam? Então quando a gente vai tentar desfazer esse slump, agora a minha mistura ela não se esfarela, ela vem como um todo, ela tem uma certa coesão, ok? Então ó, percebam como fica a minha massa com teor de argamassa. Ela não tem muita argamassa, mas ela não tem pouca. Então a minha mistura ela consegue trabalhar como um todo, ok? Ó, aqui ó, no caso quando eu tenho excesso de argamassa, essa mistura fica ruim também, ok? Ela fica muito fluida. Não é bom ter excesso de argamassa. E eu gasto muito com cimento. Percebo que aqui ó, a gente consegue ver agregados. Nessa massa aqui que eu tenho excesso de argamassa, não consigo nem ver os agregados. Então eu preciso ter aí uma certa dosagem, isso é empírico, não tem jeito, uma certa dosagem da quantidade ideal de argamassa. Então como que a gente avalia a coesão? A gente avalia a coesão fazendo exatamente o que está na figura. A gente pega a nossa pá de concreto e puxa uma certa quantidade de concreto. Se esfarela esse concreto, falta argamassa. Se essa mistura ela desce, tem muita argamassa. Então, ela precisa ficar aqui, ó, entre o esfarelar e entre ela ficar muito fluida. Então, esse é o meu teor adequado de argamassa, ok? Bom, então, ó, perceba, a gente retira esse concreto é coeso, ele não cai, ok? Esse concreto, ele não se esfarela quando ele é muito seco, quando ele tem pouca argamassa, ou ele não fica muito líquido quando ele tem muita argamassa, é um concreto coeso. Então, como que é determinado isso? Infelizmente, empiricamente, não tem jeito. A gente tem que fazer testes e determinar, ó, esse é um bom concreto, tem um certo slump, bem trabalhável, tá coeso, dá para utilizar em obra, beleza. Então, esse é o meu teor adequado de argamassa e aí agora nós podemos determinar aí a nossa curva de dosagem. Então, ó, deve-se produzir então os traços auxiliares para a montagem do diagrama de dosagem, mantendo esse teor de argamassa constante igual ao ideal. Então, com esse alfa, o nosso alfa, lembra? Teor de argamassa, ele vai ser constante e a gente consegue determinar aí os outros parâmetros. Então, para o meu traço mais rico, que eu vou ter mais cimento, que é o meu traço 1 para 3,5, eu vou ter aqui, lá da minha fórmula de alfa, que eu demonstrei para vocês,
que é 1 mais A sobre 1 mais M. E M é A mais P, é igual a alfa. Cuidado, hein? Ó, aqui é A, aqui é alfa. Então aqui eu coloquei, ó, quantidade de areia para o traço rico é o AR. Quantidade de brita, meu traço rico, é meu PR. Efetuando as contas, o meu AR vai ser igual ao alfa, que é esse teor que a gente determinou empiricamente, vezes 1 mais 3,5, pois meu M é 3,5 aqui nesse traço mais rico, menos 1. E o meu PR vai ser igual ao M menos o AR, ok? Porque M é igual a P mais A. Tudo bem? Para o meu traço mais pobre em teor de cimento, então aí meu M agora vai ser 6,5. Utilizando a mesma fórmula aí de teor de argamassa constante, a gente acha a quantidade de areia para o meu traço mais pobre. Vai ser alfa vezes 1 mais M, que é 6,5 menos 1. E a gente acha aqui a nossa quantidade de brita, que vai ser M menos A, que vai ser 6,5, meu M agora, menos o meu AP. Então, toda a minha quantidade de areia, minha quantidade de brita ideal para esses traços vão ser determinados todos em função aí do teor de argamassa, que é constante para os meus tipos de concreto, ok? Bom, então, percebam, né? Aqui era melhor ainda, né? Porque eu voltei, aqui fica melhor. Para um abatimento específico, ok? Para um abatimento específico, a gente vai ter um M de 6,5, que é um traço pobre em cimento, percebe? Ele está pobre em cimento. E a gente vai precisar de uma certa quantidade de água para obter esse abatimento. E a gente obtém também aqui na nossa curva de Abrams, depois de romper esse concreto, qual que é o FCJ desse corpo de prova. Bom, para o traço normal, para manter o meu abatimento, meu M é igual a 5, a gente vai obter aqui uma relação água-cimento, ok? E a gente, depois de 28 dias, vai romper e obter o FCJ. Percebam que essa curva aqui de abatimento de 80 milímetros, ela foi determinada como? Através da quantidade ideal de argamassa, ok? Então essa curva ela poderia ser um pouquinho mais tombada ou um pouquinho mais inclinada, tudo dependendo aí do seu teor de argamassa ideal que você considera, ok? Traço rico, meu traço rico tem muito cimento, meu M é baixo e para obter o mesmo abatimento eu preciso de uma certa quantidade de água-cimento, que é um pouco menor, e como tem pouco água-cimento, eu vou ter uma certa resistência bem maior, e eu consigo traçar a minha lei de Abrams, e eu consigo traçar a minha lei de Molinari, tudo com base da minha lei de Lise, tudo com base dessa lei de Lise, tudo com base com o meu teor de argamassa ideal, ok? Um pouquinho complexo, mas depois qualquer coisa a gente vai ter live hoje. Se tiver um pouco de dúvida como foi feita essas curvas, a gente pode retirar as dúvidas também na live. Bom, então vamos agora para os exercícios. Eu vou fazer 2 exercícios com vocês de dosagem e depois eu vou propor, acho que um exercício para vocês aí resolverem na parte de dosagem. Primeiro nós vamos fazer uma dosagem sem umidade, sem inchamento, e semana que vem eu vou só fazer um exercício de inchamento e depois propor exercícios de quando eu tenho o meu agregado úmido. Então o meu exercício é o seguinte: qual é a quantidade que deve ser colocada na betoneira de 250 litros para obter concreto com resistência de dosagem de 35 megapascal? Então percebam, resistência de dosagem, a minha resistência média de dosagem de 35 megapascal. 350 kg força de cimento por metro cúbico de concreto. Utilizando cimento CP2E32, brita, areia grossa, adensamento mecânico e taxa de ocupação de 60%. O que é essa taxa de ocupação? Seria o seguinte: quando eu vou colocar na betoneira, não dá para eu colocar 250 litros de mistura, pois eu não consigo vibrar essa betoneira depois, ok? Então a gente coloca normalmente 60% dessa taxa de ocupação para eu poder fazer o meu concreto dentro da betoneira, ok? Então vamos lá. Dosagem ela é definida em passos, então a gente vai fazer passos para depois determinar cada parâmetro de interesse para a gente. Primeiro passo
é a curva de Abrams. Então essa é a curva de Abrams dos meus cimentos. Então percebam, eu tenho CP29, CP32, CP35, CP38, 41, 44, 47, 50. Aqui, pessoal, não se fala se é CP1, CP2, CP3. Então, essa curva de Abrams, ela é determinada para cada tipo de cimento. Então, vocês devem procurar aí a curva de Abrams adequada para o tipo de cimento que vocês estão procurando. Aqui eu não sei, mas creio que é a do CP2, ok? O nosso cimento, então, ele é o CP232. CP232 é a minha curva azul, ok? Curva azul. Que está um pouquinho ruim, mas essa é a curva azul. Estão enxergando? Quem for daltônico, depois me avisa que daí a gente procura uma outra curva em que a gente tem indicações para pessoas daltônicas. Bom, a nossa resistência média de dosagem, que a gente entra na curva de Abrams com a resistência média de dosagem, a gente não entra com FCK. Nossa resistência média de dosagem é 35 megapascal. Então a gente vai vir aqui na resistência média de dosagem é 35, ok? Vamos na curva do CP32, é azul, ela encontra bem em cima do meu 35. Então a relação água-cimento que eu retiro aqui da curva de Abrams, ela vai ser 0,4. Então, resistência do concreto de 35 megapascal e o meu cimento com CP32, a gente obtém aqui da curva de Abrams que a minha relação água-cimento vai ser 0,4 para eu obter aí o meu concreto com 35 megapascal. Uma coisa que é interessante é o seguinte, o saco de cimento está lá, CP32, só que o seu concreto não necessariamente vai ter 32 megapascal. Percebam, essa é a curva do CP32. Dependendo da relação água-cimento, você pode ter até um concreto de 15 megapascal. Então, tudo depende da sua quantidade de água, ok? Não vai pensando que eu vou comprar um cimento. É um cimento CP40, ele é ótimo. Ele é ótimo dependendo da sua dosagem. Dependendo da quantidade de água que você vai colocar. Se você for colocar muita água, o seu concreto não vai ter 40 megapascal. Ok? Prosseguindo, então a gente já tem a nossa relação água-cimento. O próximo passo é determinar qual é a quantidade total de agregados. Para determinar a quantidade total de agregados, a gente tem aqui uma tabela em que nós vamos ter a massa específica dos nossos materiais e a massa unitária dos nossos materiais, ok? Massa específica, lembrando que vai ser densidade, ok? E massa unitária aqui, no caso, não, é o contrário, né? Massa específica vai ser os 100 vazios e a nossa massa unitária é a nossa densidade, que é menor do que a massa específica. Bom, então a gente vai determinar aí a quantidade de agregados através do consumo de cimento. Eu já dei o consumo de cimento, eu falei que ele era 350 kg por metro cúbico. Ele vai ser 1000 sobre 1 gama C, que vai ser a minha massa específica do meu cimento, mais A, que é a quantidade de areia sobre a massa específica da areia seca, mais P, que é a quantidade de brita sobre a massa específica da minha brita, que é 2,5. Aqui a gente tem seixo rolado e brita, então vai ser a mesma massa específica, mais a quantidade de água, minha relação água-cimento, que eu obtive da lei de Abrams, que é 0,4. Efetuando essas contas aí, a gente acha que A mais P é igual a 5,67. Através do consumo de cimento, a gente determinou a nossa quantidade total de agregados. A gente vai ver outros exercícios que a gente determina através do teor de argamassa seca ou através de outros parâmetros aí, de outras variáveis. Então, o próximo exercício da semana que vem, se eu não me engano, a gente determina ele através do teor de argamassa seca, essa relação A mais P. Bom, como que vai ser a minha quantidade individual de agregados? Ela é dependente do nosso adensamento. Então, se a gente for voltar aqui no nosso exercício, ele fala, né? Adensamento mecânico. Dependendo do meu adensamento, a gente tem essa tabela aqui que foi retirada da norma, qual que é a quantidade individual de agregados. Então, se o meu agregado graúdo é seixo rolado ou brita, se esse adensamento é mecânico, se a minha areia é fina ou minha areia é grossa, ou se esse adensamento é manual e se a minha areia é fina ou a minha areia é grossa. Bom, então a gente tem dos dados da nossa dosagem, dos dados do nosso exercício, que o nosso adensamento vai ser mecânico,
A areia que nós vamos utilizar vai ser areia grossa. Também nós iremos utilizar brita, ok? Então, ó, percebam, meu adensamento mecânico, então a gente está nessa tabela. A minha areia é grossa, então a gente está entre esses dois parâmetros. E a minha brita, então nós vamos ter 45% retirado aqui da minha tabela. O meu A, ele vai ser essa porcentagem da tabela vezes o meu M, que é o meu A mais P. Então, meu A mais P, que eu obtive lá do consumo de cimento, ele é 5,67. O meu A, então, vai ser 0,45, que é 45 por 100, vezes 5,67. Eu obtenho que a minha quantidade de areia vai ser 2,55. Bom, aí eu jogo esse A aqui nessa fórmula, eu obtenho o P, né? Então, o meu P vai ser 3,12. Meu P eu obtive como? Vai ser o meu 5,67 menos o meu A, que o meu A agora ele é 2,55 através da minha tabela de adensamentos e agregados. Bom, meu quarto passo, então, vai ser meu traço em massa. Meu traço em massa vai ser a relação, ou seja, a proporção entre os materiais. Então, como que vai ser a representação do meu traço? Ele vai ser 1 de cimento para 2,55 de areia, para 3,12 de brita, para 0,4 de relação água-cimento. Então, aqui a gente pode representar como 1 kg de areia está para 2,55 1 kg de cimento está para 2,55 kg de areia, para 3,12 kg de brita, para 0,4 kg de água. 1 tonelada de cimento vai estar para 2,55 toneladas de areia, para 3,12 toneladas de brita, para 0,4 toneladas de água. Então, essas relações em massa, a gente tem a nossa receita do bolo. Para quê? Para obter aí um concreto que vai ter uma resistência média de dosagem de 35 megapascal, ok? Então, com essa receitinha aqui, a gente obtém aí esse concreto com essas especificações, ok? Bom, então, ó, a gente vai ter aqui, ó, aglomerante está para agregado, está para água. O meu cimento está para areia grossa, que está para brita, que está para água. Então, 1 de cimento, 2,55 de areia grossa, 3,12 de brita e 0,4 de água, ok? Mas o que seria interessante seria nós termos esse traço em volume. É muito mais fácil a gente trabalhar em volume do que a gente ter que ficar pesando isso daí na obra. Pesando quantidade de água. Não, a gente pega aí certos volumes, né? Muito mais fácil a gente trabalhar com volume do que trabalhar com massa. Então, como que vai ser o nosso traço em volume? A gente vai ter que transformar o nosso traço em massa em traço em volume. Então, a gente divide cada componente do meu traço em massa pelo peso específico. Peso, vamos ver, o nosso delta. Vamos só voltar. Onde que está essa? Pela massa unitária, né? Pela nossa massa unitária dos nossos componentes. Então, essas massas unitárias são dadas aqui nessa tabelinha, que normalmente é fornecida pelo fornecedor de cimento. Vai ter no saco de cimento a massa unitária. Ou então é necessário que se faça ensaios para determinar a massa unitária do cimento, da areia e da brita. Ok? Então, dividindo o meu traço em massa que eu obtive pela massa específica de cada componente. Então, ó, o do cimento, 1 sobre 1,42. Da areia, 2,55 sobre 1,6. Da minha brita, 3,12 sobre 1,3. E da água, qual que vai ser a minha massa específica da água? Ela vai ser 1, sempre vai ser 1, ok? Então, ela é 1 kg por decímetro cúbico, tudo bem? Efetuando essas contas, a gente obtém 0,7 está para 1,59, que está para 2,4, que está para 0,4. Olha, o que a gente costuma é sempre deixar o cimento como se fosse 1. Sempre o cimento vai ser 1 para a quantidade de areia, para a quantidade de brita, para a quantidade de água. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o meu traço em volume obtido pelo valor do cimento, para que esse primeiro valor aqui seja 1. Então, vai ser 0,7 sobre 0,7 é 1. 1,59 dividido por 0,7
vai dar 2,26 de areia. 2,4 dividido por 0,7 vai dar 3,41 de brita. 0,4 dividido por 0,7 vai dar 0,57 de água. Então aqui eu posso ter aqui, ó, um balde de cimento está para 2,26 baldes de areia para 3,41 baldes de brita para 0,57 baldes de água. É melhor a gente trabalhar em volume. Ou 1 metro cúbico de cimento está para 2,26 metros cúbicos de areia para 3,41 metros cúbicos de brita para 0,57 metros cúbicos de água. Muito melhor, muito mais fácil trabalhar em volume do que trabalhar em massa. Tudo bem? Bom, então aqui a gente já determinou o nosso traço em volume e o traço em massa. Finalizamos, faltou, né, a quantidade que a gente precisa misturar na nossa betoneira. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, de volume total que eu obtive aqui do meu traço. Meu volume total, se a gente for pensar aí minimamente, vai ser 1 mais 2,26 de areia, mais 3,41 de brita, mais 0,57 de água. Somando tudo isso, isso daqui vai dar 7,24 litros, ou 7,24 copos, ou 7,24 metros cúbicos. Como a gente está trabalhando com a nossa betoneira em litros, então a gente vai transformar essa proporção em litros. Bom, a gente vai reduzir o volume da betoneira, pois a taxa de ocupação dela é 60%. Então, ó, 60% de 250 litros vai dar 150 litros. Então, se a gente toma essa betoneira cheia, vai cair material durante a nossa mistura, por isso que a gente dá reduzida quantidade de materiais colocados dentro da betoneira. Bom, então agora para eu calcular a quantidade de volume de cimento, ela vai ser como? 1, que é a minha quantidade de cimento do meu traço, está para 7,24, que é a quantidade total, assim como o meu volume de cimento está para 150, que é o volume da minha betoneira. Ok? Então, ó, esse veio do traço, esse veio da betoneira. A gente vai ter aí uma mesma proporção de materiais. Em relação à areia grossa, 2,26, que veio do traço em volume, está para o total, que é o 7,24, assim como o meu volume de areia grossa vai estar para 150 litros, que é o total que eu tenho na minha betoneira. Bom, agora em relação à brita, 3,41 sobre 7,24, que vai ser do traço, está para meu volume de brita, assim como 150 litros, que é o total que eu tenho dentro da minha betoneira. E de água vai ser 0,57 sobre 7,24, vai ser o meu volume de água sobre 150, que é o volume total que eu tenho dentro da minha betoneira. Então, pessoal, efetuando as contas aqui de volume de cimento, volume de areia grossa, volume de brita e volume de água, a gente vai obter aqui, ó, esses números, ok? 20,72 litros de cimento, 46,92 litros de areia, 70,59 litros de brita e 11,77 litros de água. É claro que eu não vou conseguir dosar isso numa obra, ok? Para a obra, nós vamos tomar valores aproximados, ok? E outra coisa, vocês devem contar que na obra vai ter certas perdas. De eu levar do meu balde para colocar na minha mistura, não vai ser 100% da quantidade de volume que vai estar dentro do meu balde, que vai efetivamente estar dentro da minha mistura. Por isso que a gente sempre tenta arredondar para números maiores para contabilizar já essa perda que pode ocorrer na obra para fazer aí esse meu concreto. Então, se eu for colocar na minha betoneira, essas vão ser as quantidades de cimento, areia, brita e água que eu irei colocar na minha betoneira para obter esse concreto com essa certa qualidade, com a resistência média de dosagem dele de 35 megapascal. Ok? Agora, se tivermos dois agregados miúdos, se eu tiver 20% de areia fina do total de areia média, ok? Do meu total de areia grossa, aliás. Aí, pessoal, eu vou ter que colocar um parâmetro a mais na minha dosagem. Perceba que a gente tem adensamento mecânico e o nosso agregado graúdo é brita, só que para areia fina ele vai ter uma porcentagem e para areia grossa ele vai ter outra porcentagem. Então, perceba, meu adensamento mecânico, minha areia é grossa e a minha quantidade... Ah, desculpa, pessoal.
Quando a gente coloca 20% de areia fina do total de areia, a minha areia continua, se a gente for aí pensar qual é a minha areia preponderante, é a minha areia grossa. Então, da minha tabela, eu vou retirar 45% também, ok? Então, o meu A, que vai ser uma porcentagem do meu A mais P, e o meu A mais P, a gente já determinou ele através do consumo de cimento, ele vai ser 5,67. O meu A vai ser 45% de 5,67, vai ser 2,55. E o meu P vai ser 3,12 através da conta aqui do meu M. Bom, meu traço em massa agora, ele vai ser 1 para 2,55, para 3,12, para 0,4. Da onde a gente obteve isso? Igualzinho a gente obteve aí do exercício anterior, ok? Só que da minha areia grossa, 20% dela vai ser de areia fina e 80% dela vai ser aí de areia grossa. Então, o meu traço ele modifica um pouco. Ele vai ser 1 para 0,51, para 2,4, para 3,12 de brita e para 0,4 de água, ok? Então, agora o nosso traço vai estar para 1 de cimento, para 0,51 de areia fina, para 2,04 de areia grossa, para 3,12 de brita, para 0,4 de água. Meu traço em volume, é só dividir esses valores aí pela massa específica de cada um. A areia ela vai ter a mesma massa específica, tanto a fina quanto a grossa, por isso que a gente dividiu aqui por 1,6, ok? Obtendo aí o nosso traço em volume, ok? Que a gente obteve aí do slide anterior. Só que uma certa porcentagem desse traço em volume de areia vai ser de areia fina e a outra vai ser de areia grossa. Então 20% desse traço vai ser de areia fina, dando 0,45, e 80% vai ser de areia grossa, dando 1,81, obtendo um novo traço em volume. Uma de cimento para areia fina, para areia grossa, para brita e para água. Bom, quantidade misturada na betoneira. A gente soma todos os valores do meu traço em volume, reduz a porcentagem aí do volume da betoneira, obtém igualzinho os volumes de cimento, os volumes de brita e os volumes de água, ok? Só que dessa parte de litros de areia grossa, 20% vai ser de areia fina e 80% vai ser de areia grossa, obtendo aí valores diferentes de areia fina e areia grossa, ok? Bom, pessoal, essa daí é a primeira parte dos exercícios de dosagem. Na próxima aula nós vamos inserir agora nos exercícios de dosagem a parte de inchamento das minhas areias e umidade também, para ver como que nós iremos corrigir esse traço com uma certa quantidade a mais de água, ok? Bom, hoje nós teremos live. Qualquer dúvida em relação aos exercícios, vocês podem perguntar. Por hoje é isso. Valeu, obrigado.